A sorte também pode ser considerada uma habilidade, e algumas pessoas têm a chance de fazer descobertas incríveis por pura casualidade. Ao longo da história, esses momentos de sorte revelaram objetos que hoje estão registrados nos livros históricos. No vídeo de hoje, reunimos 20 dos descobrimentos históricos mais impressionantes e acidentais. Aproveitem e divirtam-se assistindo. Número 1. Há alguns anos, na Irlanda, foi descoberto um monumento pré-histórico que surpreendeu os arqueólogos. O pesquisador Anthony Murphy, que estava utilizando um drone para estudar a região, avistou algo incomum. Ele percebeu que, em um lago seco, havia marcas circulares que formavam um padrão impressionante. A princípio, parecia uma ilusão óptica, mas ao investigar mais de perto, ele confirmou a existência de um henge, semelhante ao famoso Stonehenge. Esse círculo monumental possui um diâmetro de 150 metros e é datado de mais de 5.000 anos. Estudos indicam que o local serviu como ponto de encontro para cerimônias e rituais antigos, atraindo milhares de pessoas. O calor do verão revelou as ruínas, já que a grama cresceu de maneira diferente sobre as estruturas enterradas, tornando visível o desenho do henge. Os especialistas acreditam que, com mais investigações, esse sítio arqueológico pode trazer descobertas ainda mais profundas sobre a vida de nossos ancestrais. Número 2. No dia 4 de novembro de 1922, ocorreu um dos achados mais marcantes da história da arqueologia. Howard Carter, um dedicado pesquisador do Antigo Egito, fez a descoberta da tumba de Tutankhamon no Vale dos Reis. Apesar de muitos acreditarem que Carter jamais encontraria algo tão significativo, ele persistiu, ignorando os céticos, até que se deparou com um dos túmulos mais bem preservados já encontrados. A tumba pertencia a Tutankhamon, um jovem faraó que governou por volta dos anos 1323 a.C. O que poucos sabem é que essa descoberta ocorreu por acaso. Embora Carter e sua equipe tenham sido responsáveis por revelar a tumba ao mundo, indícios mostram que o local já havia sido saqueado anteriormente. Joias que tradicionalmente acompanhavam os governantes na eternidade estavam ausentes, deixando mistérios sobre seu paradeiro. Alguns sugerem que Carter poderia ter removido certos itens, embora isso nunca tenha sido provado. Ainda assim, o túmulo guardava riquezas impressionantes, como o icônico sarcófago de ouro e diversos objetos pessoais do faraó, oferecendo aos arqueólogos informações valiosas sobre a vida e os costumes do Egito Antigo. Este achado redefiniu o estudo da civilização egípcia e permanece até hoje como uma das descobertas mais emblemáticas e fascinantes da história. Número 3. Em março de 2011, enquanto operava uma máquina em uma mina de petróleo no Canadá, um trabalhador encontrou algo que inicialmente parecia ser apenas grandes rochas marrons. Contudo, ao investigar mais de perto, ele percebeu que se tratava de algo muito mais especial, um fóssil extraordinariamente bem preservado. Os arqueólogos que chegaram ao local identificaram o fóssil como um nodossauro, um dinossauro herbívoro que viveu há cerca de 110 milhões de anos. O que mais surpreendeu os especialistas foi o estado de conservação do espécime. Sua armadura natural estava intacta, com placas ósseas e pele fossilizada, detalhes raramente encontrados em fósseis. Até mesmo o conteúdo de seu estômago foi preservado, permitindo aos cientistas descobrir que sua última refeição consistiu de samambaias, uma planta comum na época. Pesando mais de 1 tonelada, o nodossauro possuía um corpo robusto protegido por uma armadura impressionante, que o tornava quase impenetrável a predadores. Este achado, considerado único, ampliou o conhecimento sobre os hábitos alimentares, o ambiente e as características anatômicas dessa espécie. A excelente preservação se deve ao fato de o fóssil ter ficado enterrado em condições ideais, permitindo que detalhes minuciosos permanecessem intactos por milhões de anos. Número 4. Em Malta, um dos achados arqueológicos mais impressionantes foi descoberto por acaso no início do século XX. Durante a instalação de um sistema de esgoto em 1902, trabalhadores locais escavaram uma área em Paola e se depararam com uma entrada que levava a um complexo subterrâneo fascinante, o Hal Saflieni, o templo subterrâneo mais antigo do mundo. Este sítio arqueológico, com mais de 6.000 anos, é anterior a estruturas mundialmente conhecidas como Stonehenge e as pirâmides de Gizé. O templo serviu como um espaço cerimonial e de sepultamento, onde mais de 7.000 pessoas foram enterradas.
Esculpido em rocha calcária, o local possui 34 salas decoradas com padrões intrincados e símbolos criados com o uso de ocre vermelho, evidenciando as habilidades artísticas e espirituais de uma civilização há muito desaparecida. O Hall Saflieni também possui características acústicas únicas. A Câmara do Oráculo, uma das partes mais intrigantes do templo, amplifica qualquer som, criando uma ressonância que se espalha por todo o complexo. Cientistas acreditam que este efeito sonoro foi intencionalmente explorado pelos construtores para rituais espirituais ou religiosos. Atualmente, devido à sua fragilidade, o local é acessível apenas com agendamento prévio, protegendo-o para que futuras gerações possam explorar este tesouro da humanidade. Número 5. Em julho de 2018, trabalhadores que escavavam um lago artificial em um clube de golfe em Lincolnshire, Inglaterra, fizeram uma descoberta surpreendente. Ao cavar o solo, eles encontraram um caixão de carvalho enterrado sob a água, preservado em condições excepcionais por mais de 4.000 anos. O caixão, feito de um tronco de carvalho oco, media aproximadamente 3 metros de comprimento por 1 metro de largura e continha o esqueleto de um homem de alto status social. Junto ao corpo foi encontrada uma machadinha de pedra com cabo de madeira intacto, algo extremamente raro para artefatos desse período. Este objeto, mais um símbolo de poder do que uma ferramenta prática, estava em excelentes condições, indicando que pertencia a alguém de grande importância na sociedade da Idade do Bronze. Além disso, traços de folhas de teixo ou zimbro foram encontrados no interior do caixão, fornecendo pistas sobre os costumes funerários da época. A presença dessas folhas sugere que o homem foi enterrado com um certo grau de reverência e cuidado, talvez como parte de um ritual elaborado. Este achado lança nova luz sobre as práticas culturais e religiosas da Idade do Bronze, revelando detalhes fascinantes sobre os costumes de nossos ancestrais. Número 6. Em 2014, Derek McLennan, um entusiasta de detectores de metais, fez uma das descobertas mais importantes do período viking na Escócia. Enquanto explorava os pântanos da região de Galloway, ele percebeu que seu dispositivo indicava a presença de algo metálico. Ao cavar, McLennan encontrou uma coleção extraordinária de artefatos que mais tarde seria chamada de Tesouro de Galloway. O conjunto inclui mais de 100 itens, entre joias de ouro e prata, contas de vidro, cristais e uma cruz cristã meticulosamente entalhada em madeira. Os objetos datados de mais de 1000 anos refletem a impressionante habilidade artesanal dos vikings e sua extensa rede de trocas comerciais, pois muitos itens parecem ter vindo de lugares tão distantes quanto a Irlanda e a Ásia. Arqueólogos acreditam que o tesouro foi enterrado intencionalmente, possivelmente como uma oferta cerimonial ou para protegê-lo durante uma invasão. Avaliado em cerca de 2 milhões de libras esterlinas, o tesouro é protegido por leis escocesas que garantem sua preservação em museus, impossibilitando sua venda para coleções privadas. Este achado não só ajudou a expandir o conhecimento sobre os vikings, como também despertou grande interesse na arqueologia amadora. Número 7. Durante obras em uma rua histórica no centro de Roma, trabalhadores realizaram um achado surpreendente que remonta à Roma antiga. Sob o solo, encontraram uma pequena estátua de terracota representando um cachorro, cuidadosamente esculpida com orelhas pontiagudas, um colar ornamentado e um objeto entre suas patas. Datada de aproximadamente 2000 anos atrás, a estátua era parte de um tesouro arqueológico maior, que incluía urnas funerárias e tumbas. Especialistas sugerem que a estátua tinha um propósito decorativo, possivelmente usada como presente ou amuleto, simbolizando a amizade entre humanos e cães que já existia na Roma antiga. A escolha do cachorro como tema demonstra o apreço dos romanos por esses animais, valorizados por suas habilidades de caça, proteção e lealdade. Além disso, essa descoberta é uma janela para as práticas culturais e sociais da época. Durante o auge do Império Romano, cães eram criados seletivamente para desempenhar funções específicas, e algumas raças antigas, como os mastins, têm suas origens ligadas a esse período. A pequena estátua é um lembrete duradouro do vínculo entre humanos e cães, que perdura há milênios. Número 8. Em 2008, Vincenzo de Michele, ex-curador do Museu de História Natural de Milão, fez uma descoberta notável enquanto estudava imagens de satélite de desertos egípcios. Ele identificou um círculo perfeito que indicava a presença de um cráter de impacto. Investigações no local confirmaram que se tratava do Cráter Camil,
formado há mais de 2.000 anos pela queda de um meteorito metálico com peso estimado entre 5 e 10 toneladas. O impacto, ocorrido a uma velocidade de cerca de 3,5 km por segundo, deixou uma cratera impressionante de 45 metros de diâmetro e 3 metros de profundidade. O mais surpreendente é que o local permaneceu praticamente intocado, permitindo aos cientistas coletar mais de 5.000 fragmentos do meteorito, um feito raro em estudos desse tipo. Este achado ajudou a aprofundar o conhecimento sobre eventos de impacto na Terra e seus possíveis efeitos, fornecendo dados valiosos para o estudo da história geológica do planeta. Além disso, o cráter Camille tornou-se um marco importante para compreender a formação de crateras e o comportamento de meteoritos metálicos. Número 9. Em 2019, a Catedral de Notre-Dame, um dos monumentos mais icônicos da França, sofreu um incêndio devastador. Durante os trabalhos de restauração após a tragédia, trabalhadores fizeram uma descoberta inesperada sob o piso do edifício: 2 sarcófagos antigos escondidos por séculos. O primeiro sarcófago continha os restos de um clérigo de alto escalão falecido em 1710, aos 83 anos. O segundo era ainda mais intrigante. Feito de chumbo, ele abrigava os restos de um homem desconhecido, estimado entre 25 e 40 anos, provavelmente um aristocrata ou cavaleiro do século XIV. Análises revelaram que o segundo indivíduo apresentava sinais de desgaste físico, sugerindo que ele era cavaleiro e passava muito tempo montado em cavalos. A presença de folhas e flores na sepultura sugere um sepultamento de alta importância, possivelmente acompanhado por rituais elaborados. Ambos os sarcófagos foram cuidadosamente estudados, lançando nova luz sobre os costumes funerários da França medieval e a vida das elites daquela época. Número 10. Em 1979, no Alasca, trabalhadores envolvidos na extração de minerais realizaram um dos achados mais intrigantes da Era do Gelo. Durante o uso de mangueiras de alta pressão para desagregar o solo, eles expuseram os restos incrivelmente bem preservados de um bisão das estepes, uma espécie que viveu há cerca de 36.000 anos. O cadáver estava coberto por vivianita, um mineral de tonalidade azul brilhante que se formou devido à interação química entre os ossos do animal e o ferro presente no solo. Este raro fenômeno ajudou a proteger o corpo por milhares de anos, permitindo que detalhes extraordinários fossem preservados, como a pele e até sinais de ataques de predadores, possivelmente leões da Era do Gelo. Análises adicionais revelaram que o bisão provavelmente morreu jovem e de maneira traumática. Em um fato curioso, os pesquisadores que estudaram o animal decidiram cozinhar e experimentar sua carne para fins de análise. Apesar de ter ficado enterrada por dezenas de milhares de anos, relataram que ela tinha um sabor aceitável, embora fosse bastante dura. Este achado oferece uma rara oportunidade de estudar a fauna pré-histórica e as condições ambientais extremas daquele período. Número 11. No fundo do Mar Negro, próximo à costa da Bulgária, uma equipe de pesquisadores fez uma descoberta incrível em 2016. Durante estudos que visavam entender o nível da água após a última era glacial, foram encontrados 41 navios naufragados, muitos deles com mais de 2.500 anos de idade. A profundidade do mar, aliada à ausência de oxigênio nas camadas mais baixas, proporcionou condições perfeitas para a preservação dessas embarcações de madeira. Entre os achados estavam navios dos impérios romano, bizantino e otomano, com mastros, cascos e até ornamentos decorativos ainda visíveis. Os arqueólogos usaram veículos operados remotamente, equipados com câmeras de alta resolução, para capturar imagens tridimensionais detalhadas das embarcações. Embora os navios permaneçam no fundo do mar para garantir sua conservação, as imagens obtidas ajudaram a reconstruir a história marítima, revelando como essas embarcações eram projetadas e usadas para comércio, guerra e viagens. Este achado não apenas ampliou o conhecimento sobre o passado náutico, mas também demonstrou o valor das novas tecnologias na exploração arqueológica subaquática. Número 12. Nas águas rasas da costa do Sudão, próximo ao recife Wingate, está o cargueiro boliviano SS Jacin, que naufragou em 2003. Este grande navio mercante tornou-se um marco visível em imagens de satélite e foi identificado por acaso no Google Maps, tornando-se um dos maiores naufrágios conhecidos descobertos dessa forma. O SS Jacin, lançado em 1961, era usado para transporte de carga,
mas encontrou seu destino trágico em dezembro de 2003, quando encalhou e virou em uma área traiçoeira conhecida por seus recifes. Apesar de seu naufrágio ser relativamente recente, as razões exatas para o acidente ainda permanecem envoltas em mistério. Hoje, o cargueiro é um ponto de grande interesse para mergulhadores, que exploram suas estruturas submersas repletas de vida marinha. Além de ser um atrativo turístico, o naufrágio serve como exemplo de como avanços tecnológicos como o Google Maps estão ajudando na descoberta de marcos históricos submersos. Número 13. Em 2006, um achado fascinante foi feito na costa do país de Gales usando imagens do Google Maps. Ao analisar o relevo submarino, arqueólogos notaram a presença de uma estrutura em formato de armadilha para peixes, que se revelou ter cerca de 1000 anos de idade. A armadilha, com mais de 300 metros de comprimento, foi construída com pedras e cascalho dispostas em um padrão cônico engenhoso. Este método eficiente permitia capturar grandes quantidades de peixes, mostrando a habilidade e o conhecimento das comunidades medievais que viviam na região. Com o passar dos séculos, a armadilha tornou-se um recife natural, abrigando uma rica diversidade de vida marinha, como algas, peixes e invertebrados. Este achado não apenas destacou a engenhosidade das práticas de pesca antiga, mas também mostrou como estruturas feitas pelo homem podem eventualmente ser assimiladas pela natureza, criando novos habitats e contribuindo para a biodiversidade. Número 14. Em 1799, durante a campanha militar de Napoleão Bonaparte no Egito, engenheiros franceses realizaram um dos achados arqueológicos mais significativos da história. Enquanto trabalhavam em fortificações perto da cidade de Rachid, Rosetta, descobriram uma laje de granito escura que mais tarde ficaria conhecida como a Pedra de Rosetta. Esta pedra, inscrita em 3 sistemas de escrita diferentes, hieróglifos egípcios, demótico e grego antigo, tornou possível a decifração dos hieróglifos, que até então eram indecifráveis. A Pedra de Rosetta revelou-se um verdadeiro dicionário para os arqueólogos, fornecendo as chaves para entender a escrita e a cultura do Egito Antigo. Após a derrota das tropas francesas no Egito em 1801, a pedra foi transferida para a Grã-Bretanha, onde permanece até hoje no Museu Britânico. Seu estudo começou pouco tempo depois e culminou com os avanços do linguista francês Jean-François Champollion, que finalmente conseguiu decifrar os hieróglifos na década de 1820. Este achado não apenas transformou o estudo da egiptologia, mas também abriu caminho para uma compreensão muito mais profunda da civilização egípcia. Número 15. Em 1963, um homem que reformava sua casa na cidade de Derinkuyu, na Turquia, descobriu algo que mudaria a forma como entendemos as civilizações antigas. Atrás de uma parede, ele encontrou uma entrada que levava a uma vasta rede subterrânea. Este sistema de túneis revelaria mais tarde uma das maiores cidades subterrâneas já descobertas, conhecida como Derinkuyu. Com 8 níveis escavados na rocha vulcânica e mais de 60 metros de profundidade, Derinkuyu foi construída para abrigar até 20.000 pessoas. Este enorme complexo incluía poços de ventilação, estábulos, igrejas, adegas e até sistemas de defesa, como grandes portas de pedra que podiam ser roladas para bloquear invasores. Historiadores acreditam que a cidade foi usada como refúgio durante invasões e conflitos, sendo um exemplo impressionante da engenhosidade das civilizações antigas. Escavações sugerem que sua construção começou por volta do século VII, a.C., mas apenas 15% do local foi explorado até agora, indicando que novos e fascinantes achados podem estar à espera. Derinkuyu é uma verdadeira maravilha arqueológica que continua a intrigar cientistas e visitantes. Número 16. Em 2015, um viajante na Noruega fez uma descoberta improvável enquanto caminhava pelas montanhas de Telemark, uma região conhecida por suas paisagens geladas e históricas. Durante sua jornada, ele avistou algo metálico emergindo do solo e, ao investigar mais de perto, encontrou uma espada viking datada de aproximadamente 1200 anos. Este achado, que remonta ao período entre 750 e 800, está relacionado ao início da expansão viking, uma era de conquistas e exploração marítima. A espada mede 77 centímetros de comprimento e, surpreendentemente, estava em um estado de preservação excelente, considerando o tempo que permaneceu enterrada. Apesar de a empunhadura de madeira não ter sobrevivido,
A lâmina, forjada com habilidade, resistiu graças às condições climáticas extremas da região, incluindo o frio intenso e a neve, que ajudaram a protegê-la da deterioração. Especialistas acreditam que a arma pertencia a um guerreiro de alto status, pois espadas como essa eram objetos valiosos e símbolos de poder na sociedade viking. Normalmente, armas desse tipo eram enterradas com seus donos, indicando que este caso foi uma exceção. A teoria mais aceita é que o guerreiro perdeu a espada durante uma batalha ou viagem e não conseguiu recuperá-la, deixando-a para ser redescoberta séculos depois. Este achado despertou um grande interesse na arqueologia local e incentivou novas escavações na região, na esperança de encontrar mais artefatos. Além disso, ele reforçou a percepção da Noruega como um berço cultural dos vikings, cuja influência ainda é sentida hoje em dia, seja na literatura, na cultura popular ou na história da navegação. Número 17. Durante escavações na Baviera, Alemanha, arqueólogos encontraram um esqueleto datado entre 1450 e 1620, próximo à Igreja de São Jorge. O que inicialmente parecia um achado comum tornou-se extraordinário ao revelarem que o esqueleto apresentava uma prótese de ferro incrivelmente avançada para a época, substituindo os dedos da mão esquerda do indivíduo. A prótese era composta por peças de ferro articuladas que imitavam a função dos dedos e estava fixada ao braço por meio de tiras de couro. Análises mostraram que o design foi cuidadosamente pensado para oferecer tanto funcionalidade quanto conforto ao usuário. Resquícios de tecidos encontrados no local sugerem que a prótese era coberta por materiais macios, possivelmente para proteger a pele e evitar ferimentos durante o uso. Embora os motivos da amputação não tenham sido totalmente esclarecidos, especialistas especulam que ela pode ter sido causada por um ferimento em batalha ou um acidente, dado o contexto histórico de frequentes conflitos na Europa durante aquele período. O final da Idade Média foi marcado por guerras como a Guerra dos 30 Anos, que devastaram regiões inteiras e resultaram em ferimentos severos em muitos soldados e civis. O que torna este achado ainda mais impressionante é que ele demonstra um nível de conhecimento técnico e habilidade médica avançados para a época. Prótese desse tipo era extremamente rara e provavelmente acessível apenas a indivíduos de alto status social. Este achado, juntamente com outras 50 próteses semelhantes encontradas na Europa Central, oferece uma visão fascinante sobre o desenvolvimento das técnicas médicas e da engenharia. Além disso, o estudo da prótese ajuda a contextualizar as estratégias de sobrevivência e adaptação dos indivíduos da época, revelando como a medicina medieval, frequentemente subestimada, era mais sofisticada do que imaginamos. Este achado não é apenas uma prova da engenhosidade humana, mas também uma lembrança de como a resiliência e a criatividade sempre fizeram parte da história da humanidade. Número 18. Em 1947, um jovem pastor, enquanto explorava as cavernas localizadas perto do Mar Morto, fez uma das descobertas mais importantes da arqueologia moderna. Ele encontrou os primeiros fragmentos de uma coleção de textos antigos que ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Este achado fascinante trouxe à luz cerca de 980 manuscritos, muitos dos quais datam de mais de 2000 anos, cobrindo um período crucial para o desenvolvimento das religiões monoteístas. Os manuscritos foram descobertos em 11 cavernas próximas a Qumran e incluem textos religiosos, históricos e culturais. Entre eles, destacam-se partes da Bíblia hebraica, que fornecem versões mais antigas de livros sagrados como os Salmos, Isaías e o Deuteronômio. Além disso, os manuscritos incluem documentos que descrevem as regras de uma seita judaica conhecida como os essênios, bem como outros textos apócrifos que expandem nosso entendimento sobre o judaísmo no período do Segundo Templo. Os materiais utilizados para escrever os manuscritos variam entre couro, papiro e até placas de cobre, evidenciando a diversidade e a sofisticação das práticas de escrita da época. A excelente preservação dos textos deve-se às condições únicas das cavernas, com baixa umidade e proteção contra a luz solar, o que ajudou a evitar a deterioração ao longo dos séculos. Além dos rolos, moedas de bronze, cerâmicas e outros artefatos foram encontrados nas mesmas cavernas, fornecendo um contexto arqueológico mais amplo. A análise desses itens revelou detalhes sobre a vida diária, as práticas religiosas e os conflitos que marcaram a história do Oriente Médio durante o período helenístico e romano.
O impacto dos manuscritos do Mar Morto na academia e na teologia foi imenso. Eles permitiram aos estudiosos comparar textos bíblicos antigos com as versões modernas, identificando mudanças, omissões e variações que ocorreram ao longo do tempo. Além disso, esses manuscritos ajudaram a esclarecer as diferenças entre as diversas seitas judaicas e o surgimento do cristianismo primitivo, oferecendo uma nova perspectiva sobre as origens dessas religiões. Até hoje, os manuscritos do Mar Morto continuam a ser estudados, com novas descobertas sendo feitas à medida que tecnologias modernas, como análise digital e espectroscopia, são aplicadas aos textos. Este achado monumental não apenas revelou segredos sobre o passado, mas também abriu portas para um estudo mais aprofundado das tradições que moldaram o mundo moderno. Número 19. Recentemente, no mundo das artes, ocorreram descobertas que intrigaram especialistas e amantes da pintura. Durante análises rotineiras, autorretratos escondidos foram encontrados sob obras de dois dos mais renomados artistas da história, Paul Cézanne e Vincent van Gogh. No caso de Cézanne, um autorretrato foi revelado sob a pintura Natureza Morta com Pão e Ovos, datada de 1865. Já o autorretrato de Van Gogh foi descoberto sob a obra Cabeça de Camponesa, de 1885, durante uma inspeção no acervo da Galeria Nacional da Escócia. Esses achados mostram que os artistas frequentemente reutilizavam telas, seja por falta de recursos ou por escolha criativa. Além de intrigantes, essas descobertas oferecem um vislumbre sobre o processo criativo dos artistas, permitindo entender mais sobre suas técnicas e momentos pessoais. Mesmo séculos após suas mortes, Cézanne e Van Gogh continuam fascinando o público e provando que suas obras ainda têm muito a revelar. Número 20. Em um pequeno vilarejo próximo a Parma, na Itália, um programador estava estudando imagens de satélite da região quando notou algo incomum. Uma formação ovalada, com mais de 550 metros de comprimento, chamou sua atenção. Intrigado, ele entrou em contato com especialistas do Museu Arqueológico Nacional de Parma para investigar o local. Após estudos no terreno, arqueólogos descobriram que a área correspondia a uma antiga vila romana construída pouco antes do nascimento de Cristo. Fragmentos de cerâmica e pedra encontrados no local indicaram que a vila pertencia a membros da elite romana, evidenciando um estilo de vida luxuoso. Essa descoberta transformou uma simples curiosidade em um achado arqueológico único, oferecendo novas informações sobre a vida no interior da Itália durante o domínio romano. A vila, além de ser um testemunho da grandiosidade da civilização romana, tornou-se um marco importante para a arqueologia, ajudando a ampliar o conhecimento sobre a organização social e econômica daquele período. Essas foram as 20 descobertas históricas mais impressionantes e surpreendentes feitas por pura casualidade. Cada uma delas não apenas ampliou nosso entendimento sobre o passado, mas também nos lembrou como o acaso pode desempenhar um papel fundamental na história da humanidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Sua interação é a melhor forma de nos apoiar e nos incentiva a trazer mais curiosidades fascinantes para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.